Uhum. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Bruna. Bom domingo aí para vocês. Por aqui tá um pouco nublado, chuviscando. Perfeito dia do domingo. Organizando por aqui. Então, bom dia, pessoal. Bom domingo. Jarbas, Cláudia. Tá ótimo. Obrigado, Cláudio. Pois é, ontem foi aniversário. Um aninho a mais. Vamos curtindo a vida. Então, bom, pessoal, eu decidi fazer essa live sobre hipnose porque aconteceram algumas coisas essa semana. Uma outra situação foi colocada nas mídias. Obrigado, Silvano. Diferentes ideias sobre hipnose foram colocadas. E, para variar, a maioria não era exatamente adequada ou verossímil. Então, vamos entender o que é hipnose e pensar em como ela pode ser utilizada naquela que seria eventualmente uma das mais nobres utilidades dela, que é em psicoterapia. Primeiro eu vou pedir a paciência de vocês, porque eu acho que é válido dar uns 3 minutos da minha história com a hipnose. Meu avô foi aprender hipnose, meu avô era psiquiatra. Ele foi aprender hipnose na Rússia na década de 50 e 60, e ele acabou tendo uma visão de Pavlov. Aos 14 anos de idade, meu avô me usou para alguns treinos, e foi aí que eu comecei a ter contato com hipnose. Eu entrei na faculdade em 96, na PUC de São Paulo, e na PUC de São Paulo, eu perguntei no início da faculdade para uma professora: tem alguém que trabalha com hipnose na faculdade para eu poder conversar com a pessoa, para conhecer mais sobre hipnose? E ela disse: nós não trabalhamos com métodos alternativos aqui nessa faculdade. No meu último ano de faculdade, eles estavam fazendo cursos específicos de hipnose logo em 2001. Pois bem, então esse é um pouquinho, essa é uma parte da coisa. Em 96, no primeiro ano de faculdade, eu fiz um congresso, eu participei de um congresso que era sobre psicoterapia breve e hipnose, e várias ideias abriram a minha mente sobre o que é a psicoterapia. Então, agora a pergunta é: o que é hipnose? Só esse é um dos grandes problemas de tudo isso. Porque várias pessoas dizem: Bayer, eu não acredito em hipnose. Hipnose não existe. E eu pergunto: ok, eu entendo que tu penses dessa forma, e aí eu em seguida coloco: mas o que é que tu entendes por hipnose? E aí vem coisas claramente de quem nunca estudou exatamente, ou às vezes até estudou, mas estudou mal. A hipnose é a entrada na mente inconsciente. Não. A hipnose é um aumento de sugestionabilidade. Parcialmente verdadeiro. Hipnose é a possibilidade de alcançar vidas passadas. Definitivamente não. Claro, aqui vai um detalhe importante. Eu estou usando hipnose, o conceito de hipnose da base que a gente pode chamar de mais científica, numa base mais religiosa. Tu pode pegar os fenômenos da hipnose e aí esse conceito vai levar a pessoa a acreditar em outras coisas. Quando tu fazes hipnose e alguém iria uma vida passada,
Na realidade, o que está acontecendo é que ela está pegando uma analogia do presente na qual ela acredita e olhando o passado com base nessa analogia, fazendo uma metáfora, um sonho que é entendido como realidade, como uma real lembrança. Então, tem vários conceitos de hipnose e, via de regra, eles estão meio falhos. Então, quando eu estava fazendo faculdade de hipnose, eu ouvi um monte de ideias ruins, erradas sobre o que seria hipnose. E não é à toa que muitas pessoas, Freud inclusive, abandonou a hipnose, porque no fundo eles não sabiam usar exatamente a hipnose, no fundo eles não sabiam nem exatamente o que era hipnose. Eles tinham um conceito de hipnose ruim. Então a pessoa pega e ela fica amplamente sugestionável. Então quanto mais fraca uma pessoa for, quanto mais sugestionável ela for, mais hipnotizável ela é. Nada mais errado do que isso. Pois bem, então eu passei a faculdade estudando a hipnose, na realidade a hipnoterapia ericksoniana, que foi desenvolvida por Milton Erickson. Ele viveu de 1901 a 1980. Milton Erickson foi um psiquiatra norte-americano. Ele influenciou inúmeras linhas de psicoterapia nos Estados Unidos. E os Estados Unidos tem, apesar das várias falhas filosóficas, ao meu ver, ela tem uma grande virtude que não existe exatamente tanto no Brasil, que é: só me interessa aquilo que tiver eficiência, só me interessa aquilo que for mostrado como sendo algo... não basta tu me mostrar a teoria e a prática, tu tens que me falar como a teoria influencia a prática e a prática retroalimenta a teoria. Então a grande ideia da hipnose é primeiro entender o que é hipnose, e aí se tu perguntares isso para diferentes linhas de psicoterapia, tu vais entender a hipnose de diferentes formas. Se tu perguntares para um cognitivista, para alguém formado em TCC, vai ser uma linha. Se tu perguntares para alguém formado em psicanálise ou variações, vai ser outra linha. E nenhuma dessas linhas me satisfez dentro do que eu vi na faculdade, e eu acabei desenvolvendo a minha linha, que se chama hipnoterapia educativa, a partir da qual, em grande parte, eu usei várias ideias de Aristóteles, que construiu, ou descobriu, se preferir, o conceito de instinto, que é buscar prazer e fugir da dor. Boa parte também se situa em Rousseau, século XVIII, na formação da psique. Muito de Sêneca sobre como lidar com as dores da vida, e certamente muito de Milton Erickson. Pois bem, o que é hipnose? Hipnose são fenômenos psíquicos específicos, induzidos, que acontecem em maior ou menor nível, em maior ou menor variedade. Acabei de falar um monte de coisas, mas a verdade é que eu acabei esquecendo de desligar a parte de chamadas, mas enfim, tudo certo. Então, a grande coisa sobre a parte de hipnose é que esses fenômenos, eles acontecem alguns mais vezes durante o dia, outros menos vezes. Quer ver? Vou brincar de fazer aqui um exercício que seria colocado como sendo quase de hipnose indireta. Seria um conceito meio inadequado, mas eu vou fazer. Então, eu me lembro de quando eu tinha cerca de 8 anos de idade e era Natal. E a casa estava sendo preparada para o Natal. E expectativa de Papai Noel. Claro que a gente não acreditava, mas gostava da ideia. A ideia das comidas e bebidas, querer acordar dormir mais cedo para passar mais rápido a noite, e os presentes debaixo da árvore. Pois bem, quantos de vocês, enquanto estava contando essa breve história, se remeteram às suas próprias histórias em termos de Natal? Não todos, mas alguns. O que seria a hipnose? São fenômenos psíquicos específicos, e um deles, o mais utilizado em psicoterapia, o que eu mais vou comentar aqui, chama hipermnésia. O que é hipermnésia? Hiper, muita, mnésia, memória. Então eu posso criar uma forma das pessoas lembrarem coisas que elas haviam esquecido, como de repente uma outra lembrança de Natal. Tu podes fazer isso de várias diferentes formas. Então uma coisa é a maneira de se comunicar, outra coisa é o fenômeno que tu vais gerar. Então tem várias maneiras de se comunicar. Depois, se vocês quiserem, a gente adentra um pouco mais nesse ponto do que é exatamente as diferentes comunicações e os fenômenos que se chamam de hipnose.
Pois bem, o que seria então a hipnose? Tem vários fenômenos. Uma hipermnésia, muito utilizada em psicoterapia. Outra pseudo-orientação no futuro, muito utilizada na preparação de pessoas para concursos, para melhorar o diagnóstico. A gente vai entrar nisso daqui a pouco melhor, mas só para dar uma ideia geral. Hipnose como anestesia ou analgesia, que são formas de como lidar com dores crônicas. Pessoas têm dores neuropáticas por câncer ou por alguma outra lesão, por diabetes, enfim. Então, a hipnose seriam esses fenômenos. De onde vêm esses fenômenos? Essa é uma das grandes perguntas. Quem é capaz de desenvolver esses fenômenos? Ora, em última análise, qualquer pessoa que for capaz de se concentrar. Então, se eu começar a olhar para minha mão e eu começar a fechar os olhos e começar a imaginar que tem um pedaço de gelo, um cubo de gelo em cima dela, a minha mão pode começar a ter a sensação de gelada. Praticamente todos os fenômenos são feitos dessa forma. Tu te concentras em alguma ideia e essa ideia começa a alterar o teu corpo, nesse caso, mas eu poderia fazer uma concentração em relação ao passado. Se eu pedir para vocês falarem de algum Natal que vocês tiverem de olhos abertos, conversando, vai ser um efeito. Se eu pedir para vocês fecharem os olhos, respirar 3 ou 4 ou 5 vezes tranquilamente e começarem a se concentrar no Natal de quando era criança, a memória que era desse tamanho vai fazer. Então, o que é a hipnose? São fenômenos psíquicos específicos que acontecem quando tu te concentras de uma outra maneira em uma outra coisa. Se eu me concentrar no passado, eu vou desenvolver hipermnésia. Se eu me concentrar no futuro, eu vou desenvolver pseudo-orientação no futuro. Se eu me concentrar numa sensação de dormência, eu vou ter a sensação de analgesia, que é boa para lidar com dores. Se eu fechar os olhos, ou ainda de olhos abertos, imaginar que tem um urso panda no canto, se eu começar a pensar isso de maneira intensificada, o meu cérebro vai fabricar esse urso panda, vai desenvolver o que se chama de alucinação positiva, que é o quê? Eu estou colocando na realidade algo que não existe. Se tu fizeres isso sem querer fazer, e com frequência, aí a gente já precisa talvez procurar um psiquiatra, porque quando esses fenômenos acontecem sem ser induzidos, sem ser passível de ser retirado com facilidade, a ideia é que tu pode estar desenvolvendo psicose. Todos os fenômenos chamados de psicose, ou até todos os fenômenos da esquizofrenia, tu podes provocar com a hipnose, que na verdade são esses fenômenos psíquicos específicos que tu podes fazer no dia a dia na psicoterapia, a gente faz fora da psicoterapia e por aí vai. Então a hipnose são esses vários fenômenos. Tem regressão de idade, tem amnésia, tem contração da noção de tempo, tem expansão da noção de tempo, tem uma série de diferentes fenômenos. Tem uma que se chama de alteração da percepção de si, que equivale à ideia de tu começares a achar que tu és outra pessoa, ou até mesmo um animal. Tu tens o fenômeno de duplicação de sistemas de raciocínio, onde eu posso estar conversando com vocês aqui e escrevendo um texto que não tem coisa alguma a ver com o que eu estou dizendo. Nem todo mundo consegue desenvolver esse. Então são uma série de possíveis fenômenos, e eles em si, eles não são terapêuticos, eles em si, eles não têm coisa alguma a ver com um tratamento de psicoterapia, qualquer coisa que o valha. A hipnose são os fenômenos. O que nós vamos fazer com os fenômenos é outra história. Então, por exemplo, eu vou atender alguém que sofreu um trauma. O trauma foi um sequestro ou algo nesse sentido, ou enfim, algum tipo de violência física, ou até mesmo momentos em que achou que estava com o Covid e achou que fosse morrer. Então tudo isso podem ser traumas. Fazer uma pessoa lembrar disso é simples. Nada mais precisa do que fechar os olhos, respirar profundamente 2 ou 3 ou 4 vezes e direcionar para alguma lembrança. Então, parte da hipnose, nesse sentido, é fácil, a parte da hipermnésia, lembrar de momentos doloridos. Raras vezes as pessoas esquecem de traumas. Isso é muito bonito para fazer filmes ou para vender livros, mas via de regra as pessoas lembram de todos os seus traumas. Difícil uma mulher que foi estuprada esqueceu disso, difícil alguém que foi sequestrado esqueceu disso. Muito difícil. Então, a grande questão acaba sendo, bom dia pessoal que vai chegando,
A grande questão disso acaba sendo de que hipnotizar é fácil, desenvolver hipermnese, desenvolver uma memória intensificada é fácil. Difícil saber o que fazer com isso. Então, uma mulher lembrou de um estupro, ou o homem lembrou de quando ele foi rejeitado várias vezes, ou uma adolescente lembra de quando ele sofreu bullying. Lembrar dessas coisas é fácil, lembrar dos problemas da vida é fácil, entendê-los e aprender a lidar com eles é outra coisa completamente diferente. Eu vou fazer aqui uma menção sobre algumas outras coisas que eu já coloquei em outras lives, mas enfim, a gente vai falando aqui também. A gente muda o passado de uma pessoa quando a gente faz hipermnese, quando a gente faz essa memória intensificada, nós mudamos o passado? De uma maneira geral, não. Por que de uma maneira geral não? Porque primeiramente a ideia de pseudo-memória ou memória falsa é muito fácil de acontecer. As pessoas acham que muitas vezes é hipermnésia, não vou mais usar a palavra hipnose, não gosto da palavra hipnose, é muito mal utilizada a palavra hipnose, vou utilizar a expressão hipermnésia. Hipermnésia é a memória intensificada, essa memória intensificada, quando ela acontece, tu chamas de hipnose. Então, hipermnésia é igual a hipnose. Hipermnésia é um dos fenômenos que se chama de hipnose. Então, o paciente está lembrando de alguma coisa, como é que tu sabe se é real ou não? Ora, eu estou vendo, tem pessoas por aí, se ao final dessa live eu pedir para cada um de vocês me mandar escrito o que eu disse, pode ter certeza que vocês vão dizer que tiveram coisas que eu disse e que eu não disse. Porque o que está acontecendo? Enquanto nós estamos conversando, enfim, vocês estão ouvindo, vocês estão pensando coisas e ouvindo o que eu estou dizendo, isso vai se misturar. E vai durar só 1 hora a live. Então, depois da live, se for perguntado, o que o Bar disse mesmo, e escrevam, vocês vão ver que tiveram coisas que vocês acham que eu disse, mas eu não disse. Foi a compreensão que vocês tiveram do que eu disse. Então, só para dizer que a pseudo-memória, ou memória falsa, ela acontece o tempo inteiro. Nós vamos preenchendo as lacunas, nós vamos misturando o que a gente pensou com o que a pessoa disse. A pessoa diz, a gente pensa que a gente pensou o que ela disse. Mas, na realidade, foi eu que pensei, não foi ela. Então, não foi ela que disse. Então, isso acontece aos montes, certo? A gente acha que a pessoa disse o que não disse. Isso acontece muito em discussões de casal. Então, a mulher diz, você disse que eu disse. Mas não, no fundo eu não disse que você disse. No fundo, você disse que eu disse o que eu não disse. Enfim, na realidade, fica muitas vezes difícil para saber de fato quem disse o quê. Então, só para dizer o quê? Que a nossa memória, em hipermnese inclusive, ela está longe de ser perfeita. Se nós pedirmos para as pessoas lembrarem, muitas vezes elas vão lembrar. Eu já atendi gente que chegou a desenvolver fobias com base em desenhos que assistiram. Eu atendi um paciente uma vez que ele desenvolveu fobia da morte depois de assistir o filme Premonição. Tem pessoas que já desenvolveram fobias com sonhos ou pesadelos que elas tiveram, mas que na realidade elas nunca passaram pela coisa, mas acreditam no sonho que elas tiveram. Então a nossa memória ela não é exatamente confiável de uma maneira ampla, de uma maneira perfeita. Nossa memória está cheia de falsas memórias. Se vocês chegarem ao final, às vezes, de um filme e perguntarem um para o outro o que vocês assistiram, é capaz de vocês dizerem, não, teve aquela parte, tu não teve aquela parte. Porque enquanto estava assistindo o filme, tinha coisas passando na tua cabeça e tu confundes essas duas coisas. Isso quando não mistura com sonhos, certo? Então não é incomum memórias falsas. Então quando a gente vai usar hipermnésia, ou seja, esse fenômeno da memória intensificada, quando a gente vai fazer isso, a gente precisa saber que muitas vezes a gente não sabe se exatamente isso aconteceu ou não. Não tem muitas vezes como saber, como ter certeza do que de fato aconteceu na vida de uma pessoa. Às vezes só o ponto de vista de uma pessoa não é o suficiente. Eu atendi uma paciente uma vez que ela virou para mim e disse, eu acho que eu fui abusada na infância, abusada sexualmente. Quando alguém chega assim para mim, eu já fico um pouco preocupado, porque eu sei que fica fácil essa pessoa começar a desenvolver memórias falsas. Então imagine que eu não soubesse disso e agora eu digo para ela, tá, então vamos ver se você foi de fato abusada. Eu peço para ela fechar os olhos, eu faço um processo de relaxamento. O relaxamento geralmente é o primeiro passo para a gente desenvolver esses fenômenos. Tu relaxas o paciente, tu relaxas o sujeito, tu relaxas e aí tu concentras. Então é como se tu estivesse apagando uma luz, esse é o relaxamento, e aí tu levas ele a se concentrar no passado. E esse passado ganhando vida, essa memória ficando intensificada, é que se chama de hipnose. Então percebam,
A hipnose não é uma técnica, a hipnose não é um tratamento, a hipnose são fenômenos. Agora, o que nós vamos fazer com esses fenômenos é outra conversa. E é isso que foi amplamente mal concebido ou entendido na psicologia, inclusive, principalmente na América do Sul. Na América do Norte, quem usa hipnose não entende isso como sendo um problema. A gente não trabalha com técnicas, a gente trabalha com fenômenos, e um deles é essa memória intensificada. Então, ok, agora essa paciente acharia que, como eu já atendi, acharia que, eu acho que eu fui abusada sexualmente, então tu levas ela a lembrar, e aí eu começo a dizer, sim, talvez você possa lembrar do momento em que você foi abusada. Já cometi o primeiro erro. Quando eu falo, você pode começar a lembrar do momento em que você foi abusado. Eu estou usando um conceito, inclusive, que pode ser utilizado ou entendido como retórica. Eu estou partindo do pressuposto de que aquilo é real. Só que quando eu levo essa realidade, esse pressuposto, para o passado, eu posso começar a construir uma memória que nunca existiu. E aí nós vamos ter uma pseudo-memória. E, na realidade, nessa pseudo-memória, onde ela começa a lembrar, por suspeita, de um abuso que nunca aconteceu, ela não apenas vai começar a colocar rostos, como ela vai, inclusive, ter um trauma que ela não tinha. Eu atendi uma vez uma paciente que ela virou para mim e disse, Baiara, eu estava na minha terapeuta anterior, ela disse que eu tenho traços de quem foi abusada sexualmente pelo pai, porque depois de determinado momento, eu não consegui mais ser tocada pelo meu pai. Então, quando isso foi colocado para ela, quando foi inferido para ela isso, ela já começou a achar isso. Começou, inclusive, a explicar, eu tenho esses problemas por causa do meu pai. Imagina a dificuldade. Então, já tinha dificuldade com o pai. E depois, agora tem um novo trauma. Fui traumatizado, inclusive, porque eu fui abusado sexualmente. E esse abuso, depois ficou claro, nunca existiu. Mas teve que ser trabalhado antes. Então, em grande parte, o que a gente faz ao lembrar? Por que a gente vai lembrar de coisas? Qual a finalidade de utilizar a lembrança? Um monte de ideias podem vir daí. Tá? Então, só para dar uma ideia sobre o que seria a hipnose, esses fenômenos psíquicos. Então, vamos só, agora, antes de nós entrarmos um pouco mais em hipnose, vamos dar um passo um pouco para trás e falar de relaxamento, certo? Pessoal que vai entrando, bem-vindo, bem-vindo. Vamos separar relaxamento de outras coisas, relaxamento de hipnose. Relaxamento é quando a gente diminui a atividade. Nós podemos pensar no relaxamento orgânico, nós podemos pensar no relaxamento dos músculos, do batimento cardíaco nesse sentido. Nós podemos pensar no relaxamento psicológico, literalmente a pessoa apaga, não apaga, mas diminui a atividade cerebral. É dito que algumas pessoas, experts em meditação do tipo relaxamento, que elas conseguem diminuir o batimento cardíaco para poucas vezes por minuto, tal é o nível de relaxamento fisiológico que elas conseguem atingir. Relaxamento tem nada a ver com hipnose. Relaxamento é apenas um momento em que tu usas muitas vezes para chegar à hipnose. Tu relaxas o paciente, tu relaxas a atividade, a hora que ele começa a se relaxar psicologicamente, tu direcionas para o passado. Qual parte do passado? Por quê? Aí é de cada um. Então, nós teríamos o relaxamento como sendo nesse sentido o oposto da hipnose, no que se refere. O relaxamento é pouca ou nenhuma atividade, e quando tu falas do fenômeno, tu estás tendo muita atividade, só que a concentração dessa atividade é para o passado. Tu olhas para um paciente que ele está hipnotizado, está no mínimo naquele momento relaxado, o corpo está relaxado, só que o cérebro pode estar em altíssima atividade, só que não tem coisa alguma a ver com sono, que é a grande confusão de relaxamento. Pois bem, vocês que estão aí, vocês amam uma pessoa com quem vocês namoram, se é que vocês estão namorando, amam com quem vocês estão casados, vocês amam seus amigos, ou vocês amam em grande parte quem vocês pensam que a pessoa seja. E aqui está uma das grandes coisas para nós entendermos o uso da hipnose na psicologia, na psicoterapia. O quanto dos nossos sentimentos não vem das coisas, das pessoas, mas sim do que nós pensamos sobre elas, da percepção que nós temos delas. Se nós começarmos a pensar coisas ruins sobre as pessoas, é simples, a gente vai se sentir mal em relação a elas. Se nós pensarmos coisas boas em relação às pessoas,
é simples, a gente vai se sentir bem em relação a elas. O que eu estou colocando aqui é uma das maiores discussões que existem na psicologia, onde razão e emoção são duas coisas diferentes, pensamento e sentimento são duas coisas diferentes. Não, esse é um profundo erro. 90-95% dos nossos sentimentos vêm do pensamento. Então, se eu pensar que eu vou bater o carro, o tempo entre eu pensar que eu vou bater o carro, mandar um estímulo para minha suprarrenal, todo o meu corpo ficar contraído, o tempo para isso acontecer é de 0,2 segundo. De onde é que veio o sentimento de medo? De onde é que veio todo esse choque corporal? Todo esse choque corporal veio do pensamento. Ups, como assim, Bar? Emoção como sendo efeito da razão? Sim. 90-95% é o que nós pensamos sobre o mundo, mas a gente não sabe o que a gente pensa, nós não aprendemos a pensar sobre o que nós pensamos, nós aprendemos a observar o que nós sentimos, é por isso que a gente não entende muitas vezes quem nós somos. Ah, eu estou amando aquela pessoa, por quê? Não sei. Como assim não sabe? Eu parei de amá-la. Por que você parou de amar aquela pessoa? Não sei. O que a gente não entende muitas vezes é o que a gente pensa. O que nós de fato pensamos sobre nós. O que nós de fato pensamos sobre a vida. O que nós de fato pensamos sobre os nossos pais. Se uma pessoa pensar coisas ruins sobre seus pais, a tendência é que ela vai sentir coisas ruins sobre os pais, não vai gostar dos pais, não vai amá-los. Se pensar coisas boas, o oposto acontece. Então, a hipnose, nesse sentido, são esses fenômenos psíquicos. E aí, de todos os fenômenos psíquicos que se chamam de hipnose, vão ter dois que vão ser muito utilizados em psicoterapia. Em grande parte, a ideia na hipermnese sendo, de novo, vou insistir um pouco nisso, porque tem gente que vai entrando e mesmo quem é da área tem muitas vezes dificuldade de pegar essa parte. Então, a hipermnese é essa memória intensificada, e essa memória intensificada que tu vais usar muitas vezes em psicoterapia. Tá? Para quê? Para muitas coisas. Não existe tempo para o nosso cérebro, aquilo que nos afetou com 12 anos de idade, pode nos afetar tanto quanto se nós tivermos 50, se a gente não conseguiu superar isso. Então, por isso que um trauma de 15 anos, quando sofreu bullying ou sofreu um vexame, alguma coisa do tipo, pode influenciar uma pessoa a falar em público até os 30, 40, 60 anos de idade. Então, a gente precisa primeiramente entender que o nosso cérebro não é porque a coisa aconteceu há 40 anos que a coisa foi resolvida. Não. A pessoa pode estar com os mesmos problemas. Eu já vi pessoas de 80 anos falando de como sofreram quando eram adolescentes, ou na mão dos filhos, dos pais, quando eles eram crianças. E isso já teria acontecido 70, 75, 80 anos antes. No nosso cérebro não existe essa coisa do tempo. Está gravado, está lá. E pode afetar hoje tanto quanto teria afetado há 30 anos. Quanto teria acontecido semana passada. Então, em grande parte, nós temos o quê? Portanto, nós temos relaxamento como sendo diminuição do estado, diminuição da atividade corporal, diminuição da atividade psicológica, isso é relaxamento. Hipnose são os fenômenos psíquicos específicos. E nós temos algo que pode ser chamado de transe. Transe é um estado de intensa concentração. Então, tudo que tiver intensa concentração significa o quê? O que está no foco da tua concentração é fortemente gravado. O que estiver fora do foco, às vezes, não é nem gravado, não é nem fixado na memória. Então, tu podes pegar alguém que esteja ficcionado no videogame, pode cair uma bomba do lado dele, a pessoa não ouve, a pessoa está lendo um livro, está em transe, ela está altamente concentrada, ela não ouve quando chamam. Então, isso tudo seria transe. E um trauma é um tipo de transe. Esse é um dos problemas graves. O que é um trauma? É uma aprendizagem dolorosa e intensa. Então, o trauma pode ser um sequestro. Um trauma pode ser um momento vexatório. Então, alguém que vai fazer uma apresentação na frente dos colegas com 8 anos de idade, ou 15 anos de idade, ou 20 anos de idade, começa a engasgar, começa a gaguejar, tem branco, e depois disso tem dificuldades de voltar a isso. Mas vamos entender um pouco se, em grande parte, o sentimento acaba sendo, em 90 a 95% das vezes,
o efeito da percepção, do que nós pensamos sobre as coisas, alterando o nosso corpo. Porque emoção é isso, tá? Emoção é o efeito fisiológico, é o efeito no nosso corpo do que passou na nossa mente. Então eu penso sobre alguém que me sacaneou, ou algo que o vale, eu vou sentir raiva. Então a raiva veio depois do pensamento. Só que em grande parte, isso posto, se nós alterarmos a nossa forma de pensar sobre as coisas, nós alteramos os nossos sentimentos sobre elas. Aqui que está o ponto. Em hipermnésia, boa parte do trabalho com psicoterapia vai ser tu alterares a tua forma de perceber, de ler a situação. Imagina se vocês tivessem a mente de hoje, vocês fossem levados a memórias traumáticas de vocês e com a sabedoria de hoje vocês relessem esses momentos. O que será que aconteceria? Será que aquele momento de branco seria tão ruim? Será que o momento que foi rejeitado seria tão ruim? O momento que ouviu coisas ruins dos pais teriam sido tão ruins assim? Quantas crianças ouviram dos seus pais: você é incompetente, você vai ser nada na vida, você é muito chata, se você continuar assim, ninguém vai lhe querer. Isso é tudo, muitas vezes, não vão ser tidos como exatamente traumas. A pessoa ouve. Qual é um dos grandes problemas da psicoterapia? Na realidade, dos psicólogos, existe um clichê. O clichê é que os nossos traumas nós esquecemos. Esse é um dos clichês. Raramente isso acontece. Quase ninguém esquece de um real trauma, né? Eu esqueci de quando eu fui assaltado. Isso é praticamente inexistente. Então esse é um dos grandes clichês. A ideia é não catarse. Tem pessoas que dizem assim, então vou usar a hipermnésia. Tem várias pessoas que já usaram a hipermnésia para isso, para acessar o momento do trauma e deixar a pessoa chorar e chorar e chorar. E depois ela chora mais e mais e mais e adianta absolutamente nada. Por quê? Porque não adianta chorar na medida em que tu lembrastes do que aconteceu. Não adianta a gente ter contato com as nossas dores. É tão verdadeiro quanto eu ter uma ferida no braço e eu ficar tocando ela e toda vez que eu toco ela dói. E ela um dia vai parar de doer? Não, não vai. Eu estou tocando na dor. Não é isso que vai fazer diferença? Agora, se eu descobrir onde está o corte, se eu descobrir de onde vêm as minhas dores, se eu descobrir isso, aí eu posso começar a pensar em como lidar bem com isso. Quando eu fizer isso, aí eu posso começar a alterar a maneira de lidar, a maneira de pensar. Quando nós entendemos, quando nós alteramos a nossa forma de pensar sobre nós, inclusive em hipermnésia, aí é que vem toda a diferença. Por exemplo, então, vamos pegar uma situação relativamente simples, que acontece, que gera muitas vezes timidez ou até mesmo fobias sociais. Então vamos pensar num garoto de 11 anos de idade. Situação simples, muito dolorida, embora simples. E ele se preocupa muito com a opinião das outras pessoas, porque em casa ele ouviu o que as outras pessoas vão pensar, o que as outras pessoas vão achar de mim. Os pais sempre disseram, cuidado, olha o que você está falando, o que as outras pessoas vão pensar. Então a criança de 11 anos de idade ela vai se apresentar fazendo algum tipo de canto, alguma peça, que ela pode até não ser a principal, mas ela vai estar enfim, no teatro, certo? Então chega a parte dele, ele trava. Ele se sente mal e depois disso ele não consegue mais se apresentar, ele tem dificuldade de falar em público, ele aumenta a timidez, que já existia, só que agora tem a timidez aumentada. Então ele está sofrendo por tudo isso. Só que agora ele tem 35 anos de idade, ele tem 40 anos de idade. E aí tu perguntas pra ele, bom, como é que é pra ti a ideia de lidar com o fato de alguém estar te tomando por idiota? Ou tá rindo de ti? Como é que é pra ti passar por uma situação vexatória? E a pessoa não sabe como pensar sobre isso, ela fica incomodada com essa ideia. Não sei, eu não dou muita bola pra isso, mas ela dá. E aí tu começa a refletir com ela sobre como lidar com a opinião das pessoas. Como lidar com o que as outras pessoas vão pensar a seu respeito? Afinal de contas, em que nível vale se preocupar com a opinião dos outros? Essas são todas perguntas muito importantes. E aí, tu fazes o quê? A pessoa começa a dizer, não, eu não me dou bola para os outros, mas eu não consigo falar na frente dos outros mesmo assim. E aí o Rodolfo manda. A gagueira é algo que pode ser tratado com hipnose?
Ou está relacionado com problema fisiológico, respiração, diafragma apenas? Excelente pergunta, Rodolfo. Via de regra, tu vais ter sim muitas pessoas que teriam uma gagueira psicogênica, que é um jeito bonito de falar que é causa psicológica. O sistema é mais ou menos assim. Eu acho que eu vou gaguejar. O que os outros vão pensar se eu gaguejar? E aí eu começo a falar, eu começo a gaguejar. Aí eu gaguejei. E agora isso aumenta meu medo de gaguejar. Esse é um sistema, Rodolfo, que vale para praticamente quase muitas das dificuldades. A síndrome do pânico se baseia nisso. Eu tenho medo de passar mal, aí eu passo mal, que retroalimenta meu medo de passar mal, que me leva a passar mal novamente, que me retroalimenta meu medo de passar mal. Então isso é bastante comum, tá? Isso também se baseia nas disfunções sexuais. Pessoal, não estou querendo resumir, não é só isso, mas é uma das bases. Então, meu medo de perder a ereção gera perda de ereção, que retroalimenta meu medo de perder a ereção. Meu medo de não lubrificar gera ansiedade, que gera não lubrificação, que retroalimenta meu medo de não lubrificar. Então, tanto as disfunções sexuais femininas quanto as masculinas, boa parte delas se baseia nisso. Boa parte dela. Então, sim, eu atendia um paciente que, quando ele falava, ele tinha dificuldade, ele gaguejava, mas se ele escrevesse e fosse lendo o que ele estava escrevendo, ele conseguia falar numa boa. Ou seja, bastava ele parar de pensar na possibilidade de gaguejar e só ler, que no caso ele se distraía, e aí ele parava de gaguejar. Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo é que nossa preocupação de que alguma coisa ruim vai acontecer altera a nossa concentração, nos deixa mais ansioso e provoca muitas vezes esse nosso temor. Como no caso do gaguejar. Será que eu vou gaguejar? Porque se eu gaguejar, vai ter pessoas que vão rir de mim. Se as pessoas rirem de mim, eu vou me sentir muito mal. Então, eu vou começar a falar, já começo a gaguejar, porque o medo de gaguejar é muito grande. Então, esse é um mecanismo psicológico muito comum, certo? Eu não sei se eu respondi a pergunta por inteiro, mas se não, dá um toque que a gente aprofunda um pouco mais. Tá? Então, em grande parte, o que a gente vai precisar fazer? Qual é o processo da hipnose na psicoterapia? Sim, Bruno, exatamente. Vira uma bola de neve, a coisa vai aumentando cada vez mais, sem a menor dúvida. Daqui a pouco a pessoa pode travar. Tá? Medo de falar em público. Isso, Ana. O medo de falar em público geralmente são duas coisas, tá? Acaba sendo, via de regra, medo de falar em público, uma preocupação exacerbada com a opinião do outro, mais uma baixa autoestima, de uma maneira meio geral, muitas vezes. Então, tu tens pessoas, por exemplo, que vão ter facilidade de falar em público quando for falar da própria profissão, porque ela tem muita confiança na própria profissão, nos próprios conhecimentos. Então, vai falar em público, tu olhas para aquela pessoa e ela é absolutamente tranquila. Ela fala de maneira com autoridade, com segurança, porque ela sabe que ela sabe. E ela, quando ela sai daquela situação e vai para casa e vai para outras situações com os amigos ou com pessoas desconhecidas, já não tem mais essa autoestima. Então, a pessoa que a princípio tem a segurança no trabalho não tem fora do trabalho. Isso é um aspecto muito, muito comum. Nós temos esse costume de achar que a autoestima, se a pessoa tem autoestima nisso, então ela tem uma boa autoestima de uma maneira geral. Não funciona assim. Tem pessoas que têm uma ótima autoestima com relação à sua aparência, uma ótima autoestima com relação à sua simpatia e uma péssima autoestima com relação aos seus conhecimentos em termos de profissão, por exemplo, certo? E sim, tem pessoas que vão se preocupar o tempo inteiro com a opinião de todo mundo sobre elas e vão deixar de viver. Se preocupar demais com a opinião do outro é uma ótima forma de deixar de viver cedo. Então, hipermnésia, esse fenômeno que se chama de hipnose, por que nós podemos usar em psicoterapia? Lembrança do esquecido. Então, nós vamos lembrar muitas vezes o que nós havíamos esquecido. Às vezes podem ser coisas bastante importantes, às vezes coisas não muito importantes. Apenas lembrar muitas vezes onde nós gostávamos de brincar quando nós tínhamos 7, 8, 9 anos de idade, quem eram os nossos colegas na época, qual o caminho que nós fazíamos para ir para a escola. Lembrar essas coisas, isso seria hipermnésia. De novo, isso em si pode não ter muita utilidade, senão curiosidade, mas muitas vezes dentro da lembrar o esquecido, nós podemos lembrar coisas específicas. Quer ver? Então, eu estava tendo uma paciente, ela vira para mim e disse que ela lembrou dela chorando no funeral da mãe. E
E aí, qual é a primeira coisa que nos vem à mente quando a gente ouve isso? Ah, nossa, ela amava muito a mãe, então por isso que ela tá chorando? E não. Eu coloquei ela de novo em indução, pedi para ela lembrar do momento e aí pedi para ela observar o que é que estava passando na mente durante esse choro. Ela disse, depois ela disse, eu não quis perguntar para ela durante a indução, depois ela virou para mim e disse, eu estava exausta, era um choro de alívio, porque minha mãe estava com câncer há muito tempo, ela estava definhando há muito tempo, eu estava vendo ela sofrer todos os dias, eu não aguentava mais isso, e quando ela morreu veio uma sensação de alívio com um pouco de culpa de sentir esse alívio, e tinha acabado em grande parte todo o sofrimento. Então, durante a hipermnésia, tu pode estar lembrando o momento do choro, mas a pessoa não tinha claro o que estava provocando aquele choro. A maioria das pessoas não tem claras as razões dos seus sentimentos, simplesmente porque elas não observam o que elas pensam. Então, quando a gente começa a observar o que a gente pensa, a gente começa a criar a possibilidade real de nos conhecermos. Nós não nos conhecemos ao saber que a gente gosta do som do mar ou que nós gostamos de viajar. Nós nos conhecemos quando nós entendemos o porquê nós gostamos de viajar, o porquê nós gostamos do som do mar. Nós entendemos a nós mesmos quando nós aprendemos a entender os nossos pensamentos. Só que não é isso que a gente aprende na escola, não é isso que a gente aprende na família. A gente aprende a dizer o que a gente sente, não o que a gente pensa. A pergunta deveria ser, o que é que você está pensando para sentir o que você sente? Ah, mãe, eu não gosto de ir na escola. O que está passando na sua cabeça para você não querer ir à escola? O que está passando na sua cabeça que está gerando o seu medo de ir para a escola? São propostas, são perguntas muito diferentes que são passadas, inclusive, na faculdade. Uma mulher passou por uma situação de uma violência sexual. Eu não vou perguntar exatamente, necessariamente para ela o que ela sente, porque a probabilidade é que vai vir uma enxurrada de dores, uma enxurrada de cortes e lágrimas. Importante saber que ela sente essas coisas, mas é importante também saber que isso não é todo o sofrimento. O real sofrimento das pessoas não são suas lágrimas. O real sofrimento das pessoas é o que está passando aqui dentro, o que está provocando as lágrimas. E é isso que nós precisamos entender. E é em grande parte por causa disso que o meu avô, quando ele trabalhava com hipnose, não dava muito certo, porque ele não foi atrás das causas dos sentimentos, que são os pensamentos. O que a gente aprendeu a pensar, via de regra, a gente não percebeu que estava aprendendo a pensar. Esse é um dos grandes problemas. Então, eu sou criança, eu tenho 8 anos de idade, está minha irmã do meu lado, e aí dizem, a irmã dele estuda bastante, é inteligente, ele se dedica bastante. Isso não teria sido traumático, mas ao ter ouvido isso, eu posso começar a dizer que eu não sou inteligente, e sim, que eu me dedico bastante. Isso pode me levar muitas vezes a querer me dedicar mais, só que eu posso não me tomar como inteligente. Então, em grande parte, a questão sempre vai ficar nos seguintes termos. O que é que a gente aprendeu a pensar sobre nós, sobre a vida, e nós não percebemos que nós aprendemos a pensar sobre nós ou sobre a vida nesses momentos? Os pais ensinam depressão para os seus filhos, as mães ensinam depressão para os seus filhos, os avós ensinam polifobias para os seus filhos. Não é genético. Eu nunca vi uma depressão de base genética. As depressões são claras como sendo acúmulos de problemas na vida. A ansiedade, se tu pegares uma pessoa polifóbica, muitas vezes tu perguntas como é que é o pai, como é que era a mãe, quem o educou, e tu vai ver uma pessoa que era polifóbica. Os pais ensinam seus medos para os seus filhos. Uma mãe que fala para a filha o tempo inteiro, filha, você vai ter a primeira relação sexual, dói muito, é um terror, você nunca vai sentir uma dor similar. Aí a filha ouve isso, o que vocês acham que tende a acontecer com ela quando ela tiver a primeira relação sexual dela? E aí a mãe já tinha dito, então ela já pensa que vai doer a primeira relação sexual. A hora que ela pensa que vai doer a primeira relação sexual, ela não relaxa, ela tem relação sexual, dói muito,
Aí ela vai ter segunda relação sexual, mas agora ela já tem medo, porque já doeu a primeira vez, quem sabe vai doer tanto quanto na segunda, e porque ela fica novamente contraída, porque ela fica novamente preocupada, ela não relaxa, ela não lubrifica, então agora ela tem nova relação sexual, agora ela tem uma nova dor, e agora ela está começando a aprender que de fato a mãe estava certa, relação sexual dói, e daqui a pouco tu tens uma mulher com disfunção sexual. Isso acontece muito, e não foi exatamente traumático. Tudo que a mãe fez foi dizer, sexo é sujo, sexo dói muito. Acabou. Se ela for lembrar, você passou por alguma coisa traumática, ela vai falar, não, sexualmente não. Então é assim que muitas vezes os pais ensinam seus medos aos seus filhos, seus humores, sua forma de lidar com a vida, certo? Pais que têm medo de tudo tendem a muitas vezes proteger muito os seus filhos, e os filhos ficam vendo o pai com medo de tudo o tempo inteiro, e agora os filhos também têm medo, como se nada pudesse acontecer de ruim. Cláudia, bom. Então, a Cláudia, pessoal, ela é endocrinologista e ela foi aluna, acho que já faz uns 15 anos, né, Cláudia? Bastante tempo. E participou bastante de grupo de estudo. E sim, quando a gente começa a entender essas coisas, Cláudia, cada vez mais a gente sempre fica voltando a querer estudar um pouco mais, entender um pouco melhor de que maneira essas pequenas frases, quando nós somos crianças, influenciam toda a nossa vida, os valores dos pais, de que maneira influenciam toda a nossa vida. Quando eu coloco muitas vezes isso em sala de aula, muitos psicólogos, psiquiatras, médicos que estão me ouvindo, eles dizem, mas então eu sou culpado pelos problemas dos meus filhos. Eu não gosto dessa ideia, porque não tem exatamente um crime na coisa. O que existe é que a gente passa coisas boas e passa coisas ruins para enteados, para filhos, para esposas, esposos, etc. E, como diria certa vez uma frase que eu ouvi, depois dos 25 a gente não tem mais o direito de culpar nossos pais de coisa alguma. Aí é uma questão nossa de nós aprendermos a superar o que os nossos pais fizeram conosco. E isso é boa parte de quando retomar o questionamento de nós mesmos. A palavra adolescente significa estar em crescimento, adulto significaria estar crescido. Eu gosto da ideia de ser sempre um adolescente, né? Então, sim, se vocês quiserem, depois a gente pensa no grupo de estudo aí, pessoal, tá? Mas a grande questão fica muitas vezes que nós precisamos entender. Eu vou colocar aqui para vocês uma coisa que era um dos clichês que nós estávamos falando da psicologia, e tá errado, por isso que boa parte da psicologia erra, certo? Que seria o seguinte, como é que funciona? Tá em inverso aqui, eu vou tentar. Então, como é que funciona? Nós tentamos buscar uma causa para os nossos problemas, como se tivesse acontecido uma coisa péssima. Então, eu tenho dificuldade de falar em público, eu tenho dificuldade de me relacionar, de me entregar sexualmente, eu tenho dificuldade, eu tenho depressão, eu tenho dificuldade de uma série de coisas, eu tenho dificuldades. E aí as pessoas procuram uma causa para todos os problemas. Não funciona assim no geral. Essa causa seria o trauma. Via de regra, as pessoas vão ter pequenos traumas, não grandes, certo? Então, Ana, eu não consigo entender hoje os adolescentes de hoje, estão rebeldes, não têm consciência do que os pais fazem por eles. Ana, eu com certeza daqui a pouquinho eu dou uma comentada sobre isso, tá? Mas é que esse teu assunto aí vai longe, mas eu comento assim, tá? Então, o que acontece de uma maneira geral nos nossos sofrimentos? Nós não temos exatamente isso acontecendo. O que nós temos na vida, via de regra, é isso aqui. Pequenos problemas. E é isso que vai gerar a nossa depressão. Não vai ser isso, tá? Então, ao invés de procurar um grande trauma, vamos procurar aí diferentes pequenas coisas que influenciaram o nosso presente, não grandes traumas. Bom, sobre os adolescentes, Ana, e aí como a Cláudia emendou, os adolescentes sempre foram rebeldes, eu acho que seria um pouco razoável a gente afirmar que o nível de rebeldia se alterou bastante já
Esse vinho é espetacular. Não tô recebendo patrocínio, que é do meu amigo mesmo, ó. É de um amigo meu de Mendoza. Então, enfim, o que nós temos visto é, sim, o conceito de hierarquia tem diminuído bastante, o conceito de respeito tem diminuído bastante, porque está sendo colocado de uma maneira geral, é uma visão inclusive política pedagógica, tá? Então, não diga não para os seus filhos. Sem a menor dúvida, Cláudia, o problema dessa rebeldia na adolescência que eu tenho visto é quando eles estão se rebelando de uma forma não saudável sobre coisas que, enfim, tem sido recomendado pela pedagogia. Eu vou dar um exemplo. Isso aqui eu já falei, algumas pessoas já me conhecem, já falei isso em outros momentos. Era 98, eu estava com 22 anos de idade, e estava sendo já instalado há muito tempo um determinado conceito pedagógico nas escolas. E o conceito era o seguinte: as crianças sabem o que é melhor para elas, e os adultos precisam criar o contexto para elas aprenderem isso que é importante para elas. E aí não pode dizer não, não pode exigir, não pode punir. Se a criança rodar de ano porque foi mal na escola, mesmo assim ela precisa ser passada de ano, porque ela precisa ser concebida num contexto global. E isso está gerando uma série de faltas de coisas que estão levando inclusive a uma rebeldia não saudável. O que é uma rebeldia não saudável? É quando tu começas de uma maneira geral a se posicionar contra coisas que no fundo te fariam bem. Então eu não quero mais estudar. Eu não quero mais me dedicar. Ninguém manda em mim. Eu sei fazer as coisas que no fundo não sei. Eu sou independente quando no fundo não é. Então o problema é o nível da rebeldia e em que aspecto. Tá? Então, retomando, um dos grandes problemas que se fazia na hipnose era tentar achar traumas e não existiam traumas. Esse é um dos grandes pontos. Pessoal, a gente não vai descobrir os grandes sofrimentos da vida em momentos de cortes grandes. Não vai ser isso. Nós vamos descobrir as nossas grandes fontes de dores da vida em pequenas coisas que se somaram. Então, digamos que eu tivesse crescido com uma mãe depressiva. E agora eu viro para ela, hoje está esse dia nublado, maravilhoso, com um leve friozinho, diga-se de passagem, e ela vira para mim e diz: nossa, esses dias assim me deixam tão sem vontade de fazer as coisas. Aí ela recebe uma notícia ruim, ou está assistindo alguma tortura de alguma das mídias televisivas de Covid, e ela diz: nossa, esse mundo está cada vez pior. E a criança vê essa dor no rosto da mãe, a criança aprende a ter a mesma forma de lidar com o mundo, e daqui a pouco essa criança começa a ter o mesmo aspecto de aparência depressiva da mãe. A criança não passou por nenhum trauma, a criança não passou por nenhum momento violento, nenhum momento intenso, ela apenas está repetindo o que ela aprendeu com a mãe. E essa é uma das grandes coisas com relação à hipermnésia. Tu vais tentando descobrir esses pequenos momentos em que foram se somando na vida da pessoa, gerando os péssimos problemas. Uma mulher que certa vez foi traída e que virava para a filha, desde que a filha tinha 13 anos de idade, dizendo: filha, nenhum casamento vale a pena. As pessoas se iludem, mas o amor sempre acaba. Com essa tranquilidade, com essa doçura no olhar. A gente se dedica, a gente confia, mas... E essa criança está ouvindo isso desde os 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22. E o que acontece quando ela chega nos 25 ou 23? Para que se relacionar? Ela não consegue se entregar porque ela sempre parte do pressuposto que vai acabar. Do que são feitos os nossos grandes sofrimentos na vida? Via de regra, das pequenas coisas que nós nunca percebemos. E é por isso que muitas vezes fica difícil de achar: lembre-se de quando o seu problema começou. Existem dois tipos de traumas na vida. Um trauma que a gente pode chamar de o trauma engatilhado e o trauma presente. Um trauma engatilhado é aquele em que a encrenca já está feita desde o início. Vai acontecer algum dia. Digamos uma garota, um garoto que seja o mais velho dos irmãos, 2 ou 3 irmãos, não importa. E aí a mãe chega e diz: você é o mais velho, você tem que ser o exemplo,
Então, você tem que ir muito bem na escola, você tem que se vestir, você tem que ser dedicado, você tem que me respeitar, e a criança cresce com esse conceito e ela se torna tudo isso que a mãe pediu. E ela acaba se orgulhando, detalhe importantíssimo, ela acaba se orgulhando de ser esse modelo, de ser esse exemplo para os irmãos, de ser constantemente parabenizada pelos pais. E o que acontece quando esse irmão, essa irmã não consegue ser isso? Quando não consegue ser o primeiro, quando não consegue ser o exemplo, quando não consegue ser a pessoa certa, o que acontece? Trauma. Então, não precisa ter acontecido coisa alguma grave, basta ele ir mal na escola, basta ele ter feito uma bobagem com os amigos, basta ele ter bebido um dia e xingou uma senhora, eu estou falando de situações reais, xingou uma senhora no trânsito e agora ficou se sentindo culpado, porque como assim ele, que era para ser um modelo, xingou alguém. Então o grande conceito acaba sendo, não vamos procurar quem nós somos, nos tornar quem nós, buscar entender quem nós nos tornamos, olhando para as grandes coisas da nossa vida, mas sim para as pequenas coisas que foram se somando ao longo do tempo. E a hora que a gente pode fazer isso e levar em hipermnésia, hipnose, levar em hipermnésia a pessoa a lembrar desses momentos e reler esses momentos segundo o que a gente está conversando agora, aí a gente vai mudando de fato quem a pessoa é. Aí nós vamos mudando quem nós somos. O nosso problema é nós buscarmos grandes explicações para as grandes dores que nós possuímos. E as nossas grandes dores, seja lidar com uma separação, seja lidar com luto, seja lidar com rejeição, seja lidar com perda financeira, nós não vamos achar uma grande dor muitas vezes, mas sim várias grandes dores dentro de um saco, aspas, saco, que dá a impressão que é uma coisa, mas não é. Tu abres isso e tu vais ver várias coisas. Tu vais descobrir de onde vem quem tu és com as pequenas frases de todos os dias. Com as pequenas frases dos pais, das mães, as irritabilidades dos pais, dos irmãos. A gente vai... Tem dois processos que a gente vai ter na vida. Partes da psicologia só falaram de um, outras só falaram de outro, que é eu vou receber como uma esponja as coisas que vierem do ambiente. Então eu estou no estado passivo. E eu costumo brincar que nós somos passivos e frutos e educadores de nós mesmos. Então, por um lado, a gente recebe, por outro lado, a gente pode questionar e mudar. Então, muitas vezes a gente só fica na coisa de receber, a gente só recebe um monte de coisas, a gente recebe o que os nossos pais disseram, a gente só fica repetindo, reproduzindo o que os nossos pais disseram, fizeram conosco desde criança, e aí a gente só fica sendo, no conceito antigo, neuróticos. Neuróticos são aqueles que repetem padrões que geram sofrimentos, tá? Então, qual é a grande coisa? Nós observarmos o que a gente aprendeu com os nossos pais. Pessoal, estou falando pais, tá? Pode ser avô, avó, tio, tia, irmã mais velha, irmã mais velha. Eu já vi várias famílias, principalmente que tem muitos irmãos, que o irmão mais velho acaba quase tendo representação equivalente de um pai ou de uma mãe. Então não é exatamente o pai ou a mãe. Então, no que se refere a isso, um dos usos da hipnose, um dos usos da hipermnésia é levar a pessoa a lembrar das pequenas coisas que ela viu no dia a dia, do que a mãe falava sobre sexo, sobre relacionamento, do que o pai falava sobre trabalho, sobre as pessoas. Você não pode confiar em ninguém, só na sua família. E aí toda vez que ele vai ter uma amizade, ele não confia, ele fala pouco sobre quem ele é, e aí ele é fechado, ele não consegue se relacionar com um amigo, ele não consegue melhorar a amizade que ele tem com a esposa dele, e aí dizem que ele é fechado, mas ele não sabe de onde vem. E no fundo é porque ele não pode confiar em ninguém. E no fundo é porque o pai dele foi traído quando o pai era jovem e o pai não soube lidar. E o pai passou adiante o próprio trauma, levando o filho a funcionar como pai. Só que eventualmente o problema era do pai que não soube lidar com uma rejeição. Não sei se está claro tudo isso que eu estou dizendo. Pessoal, me coloquem dúvidas, perguntas se vocês tiverem. Eu honestamente às vezes eu fico com dúvidas de o quanto que está ficando claro. Então, em grande parte, não é nos grandes acontecimentos da vida que a gente precisa se focar, e sim nos pequenos. Eu vi tantas frases do estilo você precisa confiar em todas as pessoas, até nas mulheres.
Um pai que ensina isso para os filhos está dizendo o que para eles? Pô, bom que tá claro, Rodolfo. Bom que tá claro, Karina. De fato, alguns aspectos complicados. Depois da descoberta, o que fazer para melhorar? Fernando, em última análise, é aprender a viver bem. Tá? 8 segundos para acabar. Pessoal, desculpa. Fica para uma próxima. Grande abraço. Bom domingo para vocês. Tchau, tchau. Ups.